Dentro da espiritualidade, muitos sequer tinham noção de que algumas espécies alienígenas existiam, e me incluo neste grupo. Há 10, 11 anos atrás, não imaginava que reptóides existissem, muito menos como agiam. Com o processo de despertar, a análise de informações que foram chegando, testemunhos de pessoas, na grande maioria mulheres, que passaram pelas mesmas situações, não há como duvidar da manipulação cometida por tais seres abusivos. Durante os nossos sonhos, o corpo biológico descansa, mas a nossa consciência pode se desprender da 3D. É o que chamamos projeção astral ou um desdobramento, e podemos ser manipulados negativamente e termos um sonho tão lúcido que parece real. Homens podem apresentar tendências violentas e mulheres podem sentir até vergonha de relatar os sonhos. Crianças podem ter medo verdadeiro dos sonhos que lhes parecem reais e não contar aos pais. E isso faz com que as pessoas mudem de comportamento. E por que fazem isso? Os seres negativos agem dessa forma no astral para a coleta de energia e degradação emocional. Perversões, vulgaridade e o desejo de manipular outros são características da influência desses seres sobre humanos. Temos um termo chamado psicopata. Tal pessoa adquire uma obsessão por alguém que permeia os seus pensamentos a ponto de não lhe dar mais paz, nem sossego. São pessoas que não aceitam um não como resposta. Então, primeiramente, tenta seduzir a pessoa e, se não consegue, aquela obsessão acaba se tornando algo perigoso. Sonhos bizarros ou estranhos podem ser fruto desta manipulação astral, e não de uma feijoada ou uma comida pesada que você não digeriu antes de dormir. Ressaltamos aqui que nem todo comportamento humano de perversão e desumanidade é causado por tais seres. É escolha daquela essência. Estamos dizendo que uma grande porcentagem de humanos é manipulada pelos reptóides no plano astral repetidamente para produzir na 3D sofrimento ou imprimir tal tipo de comportamento sobre a essência daquela pessoa. São sonhos que ficam incomodando, perturbando e se repetem, vezes e vezes. São muitos os implantes que inserem. Na experiência que vivi com um desses seres, em forma biológica, só para curar o controle mental foi necessário 1 ano. E para me livrar dos implantes de todos os tipos, foram necessários quase 9 anos. Pois não sabia a quem procurar, não tinha conhecimento do que estava acontecendo, e isso me causou inúmeros problemas e muito sofrimento, mesmo sem a presença física da pessoa. A influência era total, assim como o controle mental. A pessoa era abusiva, era debochada, era controladora, era dominadora. Pessoas comprometidas ou não, podem começar a ter sonhos e mais sonhos comprometedores, e isso acaba se tornando algo incômodo, como falamos anteriormente. E precisam de ajuda e não sabem a quem recorrer. Já recebemos vários e-mails, na maioria de mulheres, precisando de ajuda nesta área, e não podem comentar com ninguém da família, não podem comentar com o marido, porque possuem medo de parecer loucas. Da mesma forma, os maridos que são assediados durante os sonhos, no astral, não podem comentar isso com suas mulheres, porque vai parecer outra coisa. Elas não estão preparadas para entender a situação. Os sonhos são tão reais que as pessoas acordam com sensações reais. A ideia astral é só um sonho, não se importe, vá em frente, ninguém vai saber mesmo.
Acreditamos que uma das principais funções de tais seres aqui no planeta é este tipo de manipulação. Os Greys não fazem isso, os Draco também não, os Anuna muito menos. Na época, eu não era desperta, apenas não tinha o controle sobre os meus pensamentos e ações depois que me liguei a essa pessoa. Não entendia por que ela bebia tanto, por que debochava tanto da religiosidade, porque sentia prazer em causar tristeza, dor, desprezo, porque gargalhava tanto na minha frente. Foi muito bizarro. Eu estava presa nas mãos de um psicopata e isso durou 4 anos e meio. Até que, antes de uma viagem, porque eu moro no Rio de Janeiro e a pessoa morava no interior de São Paulo, ouvi claramente uma voz bem suave dizendo: "Não vá mais. A partir de hoje, não vamos mais te proteger porque a escolha é sua. Mas se você for, poderá não voltar." Então me vi diante de uma escolha e, ainda que inconsciente do que ele era, obedeci, porque algo muito estranho aconteceu. Nós nos comunicávamos através do Skype e numa noite eu fazia faculdade de administração. Ele tinha ido dormir e eu fiquei fazendo algumas pesquisas para a faculdade, para entregar um trabalho no dia seguinte. E de repente ele reapareceu no Skype e a face estava toda deformada. Era uma pessoa diferente. Não tinha orelhas, não tinha cabelos, os olhos eram apertados, o nariz eram apenas 2 furinhos, uma boca miúda. Não fui mais até ele e sofri represálias por causa disso. A pessoa disse que tudo que era meu e que tinha ficado por lá, ele queimaria. Exatamente 1 ano depois, recebi um comunicado de que havia algo no correio para mim. Como eu não tinha encomendado nada, fui lá e me deparei com uma caixa bem pesada. Chegando na minha residência, quando abri, vi que tudo era meu. E no remetente estava o novo endereço daquela pessoa com um novo telefone. Então eu me desfiz de tudo o que estava na caixa e pedi para que dessem fim na caixa para que a minha mente nem olhasse nem para o nome e nem para o novo telefone, para que a minha mente não guardasse sequer a memória de um número ou qualquer outro tipo de informação. Por que eu estou comentando sobre essas situações particulares hoje e delicadas? Porque este relato, tudo que eu tenho dito até agora, é apenas 1% do que realmente aconteceu. Fui influenciada, na época, a beber, a fumar, a ingerir carne demais, coisas que jamais faria no meu normal. Quando todos os vínculos finalmente foram cortados, todos os contratos de alma também foram desfeitos e a influência negativa, maligna, se foi. E isso aconteceu há mais de 14 anos, sendo que só descobri a existência dessa espécie muitos anos depois. Foi quando eu entendi tudo o que aconteceu comigo e entrei em choque. Chorei quase 1 hora inteira. Houve um tempo também para uma cura interior, porque todo o meu amor próprio, toda a minha autoestima foram detonados. Não existiam mais. Eu não me amava, eu me odiava, mas nunca fui desamparada, mesmo não entendendo as situações ao meu redor. Hoje sei que nunca estive só. Essa pessoa tinha 6 personalidades diferentes. E quando eu recebi a mensagem para não voltar mais lá, fui poupada de conhecer as demais. E uma delas, que se revelou, era muito agressiva. Me olhava com ódio. E eu perguntei: "Você está em cima ou está embaixo?" Ele disse que estava embaixo.
E eu perguntei: o que é que você precisa para subir? Ele disse: você é a minha última missão. Só assim eu posso subir. No livro A Arte da Guerra, há um texto que eu vou reproduzir para vocês. Toda guerra é baseada no engano. Um general habilidoso deve dominar as artes complementares de simulação e dissimulação. Ao criar maneiras de confundir e enganar o inimigo, ele esconde suas verdadeiras disposições e intenções. Quando pode, finge desamparo. Quando se aproxima, parece estar longe. Quando está longe, ele está perto. Movendo-se como um fantasma à luz das estrelas, é inaudível. Seu alvo principal é a mente do comandante inimigo. Esta foi a conclusão do escritor Sun Tzu. A batalha é a mente. A batalha sempre é na mente. Eles manipulam a mente da pessoa, fazem o que quiser com os pensamentos e a pessoa se sente uma marionete, não consegue se libertar. É o caso de relacionamentos tóxicos onde a pessoa se torna dependente emocional. Ela não consegue sair de perto da pessoa mesmo sabendo que aquilo lhe faz um mal horrível. O lado bom disso tudo é que quando entramos no processo de despertar, eles recuam. A situação vira, porque descobrimos que não somos apenas seres humanos. Somos essências energéticas conscientes e que descobriram quem realmente são e que não estão dispostas mais a passar por esta situação. Portanto, esse papo de alguns estudiosos ou especialistas ou ufólogos dizendo que reptilianos em geral são bonzinhos, esqueça, fuja deles. Não é verdade. Não abaixe a guarda. Existem muitos infiltrados em grupos de estudo, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, aqui. Grupos que estudam ufologia, canais de espiritualidade. Estão lá vigiando, espreitando, observando a fragilidade das pessoas, aquelas a quem eles podem perturbar no astral. Então pedimos que aqueles que estão passando por esta situação, em primeiro lugar, não comentem mais aqui no canal, nos comentários. Enviem suas experiências por e-mail porque vamos ajudar vocês. Não se exponham mais. Na ficção, a criptonita pode matar o super-homem, mas os reptoides fogem diante dos despertos que possuem certeza de quem são e não possuem medo. Estamos aguardando o seu relato, estamos aguardando o seu pedido de ajuda através do nosso e-mail. Este é um conteúdo específico para você, mulher, para você, homem, para você que está passando por esta situação e não sabe a quem recorrer. Nós vamos te ajudar. Nós vamos ajudar você, juntamente com os seres benevolentes, que não são os arturianos, mas que são guerreiros e sabem lidar muito bem com essa espécie. Continue conosco. Aguardamos o seu e-mail e explicaremos melhor. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor saudável, muita sabedoria e discernimento e muita da verdadeira luz.